Oi pessoal, aqui é a doutora Juliana Parceira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo menstrual e treinos. Será que isso interfere muito? Eu vou começar explicando por que eu tô fazendo esse vídeo. Eu recebo muitas perguntas, muitas mulheres me perguntando se durante o ciclo menstrual elas podem treinar. Sim, gente, vocês podem, não só podem, como devem treinar. E eu vou explicar por quê. A mulher todos os meses passa por uma mudança de hormônios, vão ter dias que um hormônio sobe, outro hormônio cai, aí depois esse sobe, outro cai, e isso é responsável pela nossa variação hormonal, pela nossa variação de disposição, de memória, de concentração, de força. Tudo isso vai sofrer alterações durante o mês. Então, quando a gente entende o ciclo menstrual, a gente consegue planejar os nossos treinos de acordo com a fase do ciclo para a gente conseguir render melhor, né? Então, essa é a ideia de tentar explicar isso para vocês. Eu vou tentar fazer isso da forma mais simples possível, porque é um pouquinho complicado, principalmente para alguém que nunca viu sobre isso na vida, então não dá para você virar um expert do dia para noite em 5 minutos. Então vamos lá. A gente conta o início do ciclo menstrual no primeiro dia da menstruação. Então, normalmente, do primeiro ao quinto dia, do primeiro ao sexto dia, que é o tempo que a maioria das mulheres fica menstruada, a gente tem um leve aumento do estrogênio e a gente ainda está com a progesterona muito baixa. Nesse período do período menstrual da menstruação, nesse iniciozinho do ciclo, a mulher está um pouco menos disposta, tem um pouco mais de cólica, mas nada que impeça ela de fazer exercício. É interessante você fazer exercício numa intensidade moderada, tá? Alimentando-se bem, tomando bastante líquido, isso vai tranquilo. No final da menstruação, aí do 6º ao 14º dia, vai ter um aumento ainda maior do estrogênio e isso vai ser responsável por fazer você ter mais energia, mais disposição. Você vai ter um leve aumento também, aí mais pro finalzinho, aí do 14º, 15º dia, aumenta um pouquinho a testosterona, então você se sente mais disposta, mais ativa, raciocínio melhor, tem mais força. Então essa é a fase de você fazer os treinos mais intensos mesmo, tá? É após a menstruação, entre o fim da menstruação e o seu dia fértil, que aí depende do número de dias do seu ciclo. Tem pessoas que variam de 28, tem pessoas que tem 30, 31, então assim, mas é em torno do 14º, 15º dia, que vai ser o seu dia da ovulação, o seu dia fértil, e aí a gente muda de novo todo o esquema dos hormônios, tá? Então, a partir do 15º dia até mais ou menos o 22º, a gente começa a ter uma leve queda do estrogênio, começa a subir um pouquinho a progesterona, mas ainda bem de leve, mas você já começa a se sentir um pouquinho mais cansada, tem um pouquinho mais de fadiga, percebe que não rende tão bem, mas nada comparado ao período pré-menstrual. Então, essa é uma fase que você ainda pode treinar bem, ainda pode treinar de moderado, não vai conseguir treinar provavelmente tão intenso igual na fase anterior, mas ainda treine. Então aqui, do 23º dia até o 28º dia, no finalzinho do seu ciclo, antes de começar tudo de novo, você vai passar pela famosa tensão pré-menstrual. Por que acontece a tensão pré-menstrual? Porque vai subir muito a sua progesterona, o seu estradiol não vai estar no nível mais baixo, mas ele vai estar mais baixinho, tá? Vai cair bastante a serotonina também, então você vai ter uma maior variação hormonal, você fica mais chateada, você fica mais sensível, né?
cai bastante o seu rendimento, você não tem força, você não tem disposição, você não tem concentração. Então essa é uma fase de treinos assim quase perdidos. Se você treina, chega nessa fase você fala, poxa, não tô rendendo, não tá dando certo. Normal, isso acontece com todas as mulheres, faz parte do seu ciclo menstrual, faz parte do seu ciclo hormonal aí. Então como evitar ou amenizar todos esses sintomas da TPM? Tá? Primeiro lugar, treine. Você pode treinar, mas treina numa intensidade mais leve, faça treinos mais leves, que você vai se sentir bem, vão ajudar a aumentar os seus níveis de serotonina e não vão exigir muito de você, porque nessa fase não adianta, não vai render. Mas faça treinos leves. A alimentação é muito importante que você concentre na sua alimentação. Mais proteína, nada de açúcar, nada de fritura e bastante líquido, bastante água. Isso vai ajudar também a amenizar todos esses sintomas. Passando por essa fase de TPM, você vai menstruar de novo e vai começar tudo de novo. Então, lembrando, melhor fase para treinar, a fase que você vai estar mais disposta, a fase que você vai render melhor, é a fase logo depois que terminar a sua menstruação. Então aproveite, converse com o seu treinador, fala para ele vai ter que saber mais ou menos o seu ciclo menstrual para ele conseguir programar os seus treinos mais intensos, mais pesados para essa semana depois da menstruação, porque é quando você vai ter mais força, vai estar rendendo melhor e vocês conseguem aproveitar melhor os treinos. Então, sabendo disso, você vai sentir melhor, render mais e vai dar tudo certo. Mais uma coisa. Tem muita gente que fala, como é que eu faço com as provas? Se você não usa nenhum método anticoncepcional hormonal que bloqueie o seu eixo e você menstrua todos os meses, o que é ideal, tá? O que é mais saudável, não tem jeito, você vai correr o risco de em algumas provas, algumas situações, você cair numa das fases que você não tá no seu melhor rendimento. Agora, se você usa métodos anticoncepcionais hormonais que bloqueiam o seu eixo hormonal, você não vai ter essas variações hormonais. E só que você vai ter outros sintomas, tá? Que também podem interferir no seu rendimento, como por exemplo testosterona baixa, dificuldade de ganho de massa muscular, vai ter uma diminuição de força também. Então, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre essa variação hormonal no ciclo e quando você deve pegar mais pesado no treino, quando você deve pegar mais leve e responder aquela pergunta que muitas de vocês me perguntam, principalmente lá no meu Instagram, se durante a menstruação vocês podem treinar. Sim, vocês podem, vocês devem, um pouco mais leve, mas vocês devem. Espero que tenha ajudado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas, com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, para ela saber disso também. E até a próxima semana. Tchau!